Vamos. Por que animes dublados são cinema puro? Existem momentos específicos onde eu tô procurando temas aqui pro canal, em que eu sempre paro pra pensar nas grandes coisas maneiras que animes conseguiram proporcionar pra gente aqui no Brasil. As lutas muito pica que marcaram a infância de muitas pessoas com anime shonen, as cenas icônicas que foram trazidas por meio desses animes também, a gostosa da máquina de Chainsaw Man com esse rabão top. Que isso? E o principal tema desse vídeo aqui, a dublagem dos animes. Me deixar chupar a sua rola. Eu faria esse acordo. Opa, e aí rapaziada? Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes jovens e hoje estamos aqui pra poder falar sobre ela, a dublagem de grandes animes aqui do Brasil. Acredito eu que qualquer pessoa que já tenha dado uma pesquisada sobre o tema, provavelmente se surpreendeu bastante sobre como a dublagem aqui no nosso país é extremamente elogiada, Sim. principalmente pra animes em geral. Quando a gente for parar pra pensar em muitos outros países em si... Não, peraí. Apareceu Vegeta? Eu não vou resistir, pô. Apareceu Vegeta, cara. Perdemos. Uma coisa muito comum as pessoas se sentarem e pensarem de primeira em ver o bagulho no áudio original, ao invés de ver a dublagem, né? Aqui não. Aqui a gente tem uma dublagem de qualidade top. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Mas enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje, então não esquece, por favor, só de se inscrever aí no canal pra poder ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho aqui. Senta aí e vamos nessa. Vamos? Vem comigo. A nossa cultura de assistir animes aqui no Brasil, juntamente com a cultura de dublagem, já surgiram há várias e várias gerações, juntamente com muitas obras clássicas que são reconhecidas até hoje em dia pelo quão boa a sua dublagem era em geral. Animes como Naruto, que passava no SBT, com uma dublagem muito pica, assim como animes até mesmo mais... Ah não, peraí. Falando de anime antigo, você tá me puxando Naruto, pô? Anime antigo pra mim é Dragon Ball, é Yu Yu Hakusho, é Cavaleiros do Zodíaco. mais antigos do que esses, como Yu Yu Hakusho, por exemplo, que já passou na televisão aberta, ou então Pokémon, Dragon Ball e Dragon Ball Z, entre vários e vários outros. Que as vozes dos personagens, acredito que assim como eu, vocês também hoje em dia não conseguem ver, tipo, Dragon Ball em japonês e não estranhar um pouco a voz do Goku, porque vocês estão acostumados a ouvir a voz dele dublada. Pra mim, especificamente, o meu primeiro anime que eu assisti dublado foi Sakura Card Captors, um anime que não exatamente é, tipo, o meu segundo anime favorito da vida, que passava na Cartoon Network em 2006. A história do anime em geral era de uma menininha de 10 anos chamada Sakura, que conseguia umas cartinhas, que todas elas tinham poderes e tal, e a dublagem dos personagens era extremamente carismática, com a voz da personagem principal da Sakura, que já era fofa e muito carismática em japonês, tendo uns momentos icônicos dela fazendo uns gritinhos engraçados em português também. Eu simplesmente adorava a voz da Sakura dublada é muito bom. Eu comecei a ver um filme da série que foi lançado aqui no Brasil em japonês. Eu fiquei 1h30 vendo o filme, lendo as legendas, estranhando as vozes dos bonecos, porque eu achava esquisito ver a voz original deles em japonês. Enfim, acredito eu que vocês saibam que a ideia de uma dublagem, em geral, não é apenas fazer uma tradução literal dos diálogos e balões de texto que a gente tem de uma história em japonês pro português, mas principalmente o fato de adaptar frases, falas, conversas e gírias pra cultura do nosso ambiente em geral. Como o Brasil é um país bastante grande, muitos animes dublados sempre caíram nessa graça do público de fazerem piadinhas brasileiras e dar aquela famosa abrasileirada nas vozes de personagens. Muitas das vezes, por exemplo, tipo, você pega um personagem que ele é meio rural, veio de uma área mais caipira, digamos assim, aí na dublagem do anime o boneco vira simplesmente um nordestino. A gente pode usar alguns exemplos disso, como um anime recente que saiu na Netflix, que foi o Dandadan, por exemplo. Se vocês deram uma olhada na dublagem da Netflix, o anime tem alienígenas, né, que são literalmente não vieram do planeta Terra, mas por alguma razão do destino, na dublagem, eles têm voz de nordestino, se liga só. É a primeira vez que encontramos um humano tão beligerante como tão beligerante. A humanidade faz favor de nos dar sua banana agora. Simplesmente o cinema puro. Existem dúzias de exemplos, cara, de dublagens brasileiras que não apenas mudaram de forma leve alguns textos que a gente tinha do Japão pro Brasil, mas que simplesmente traduziram de tal forma o anime que tornaram uma nova experiência ter assistido o anime em português, mesmo pra pessoas que já tinham assistido ele legendado. Alguns exemplos de detalhes pequenos que algumas dublagens fizeram, que pra mim casaram perfeitamente, são exemplos como o do anime de Frieren, que, caso vocês nunca tenham visto, é um anime medieval, cuja protagonista, ou pelo menos entre aspas, protagonista, é essa moça aqui chamada de Frieren. A gente pode dizer que ele é meio que um gnomo, anão, elfo, sei lá, esqueci a raça dela. Ela já viveu por centenas de anos nesse mundo. Sendo assim, ela é muito mais velha que qualquer ser humano que já tenha aparecido na série. E por conta disso, ela é meio que como se fosse uma avó, bisavó, sabe? Bem sábia, que fala pouco e é muito calma e tudo mais. E um detalhe é que a voz dela em japonês é assim.
偉いぞ。 Não é necessariamente uma voz ruim, mas é uma voz mais natural de elfo, sabe? Um pouco mais baixinha, um pouco mais fina e tudo mais. Enquanto que a dublagem em português do Brasil decidiram, por pura escolha criativa, deixar a voz dela de uma personagem um pouco mais idosa mesmo, sabe? Uma vibe um pouco mais adulta. E aí a voz dela ficou assim. Muito bom. Estou impressionada. Foi muito Faz bom. sentido. Estranhamente, me convenceu muito mais e eu achei um pequeno detalhe interessante. Claro que quando a gente fala de detalhes legais da dublagem brasileira, é simplesmente impossível a gente Não citar Yu Yu os Hakusho. 900 milhões dos nossos animes, que quando foram ser dublados, os estúdios simplesmente pegaram memes, piadinhas da época e 1 milhão de exemplos interessantíssimos, que muitas vezes funcionaram ou não funcionaram, e foram colocando na história, pra poder adaptar o bagulho mais pra nossa realidade, pro tempo onde tava sendo feito. Quantos jargões brasileiros você já viu sendo colocados em um anime do nada, sendo que nem fazia tanto sentido com a piada, só pra poderem fazer sentido e ficarem mais legais aqui pra gente? Desde alguns jargões que não pegaram também pra algumas pessoas, tipo o polêmico episódio 1 de Dandadan, por exemplo, que tem uma cena lá que a protagonista vai chutar o ex-namorado dela, aí os caras da Netflix botaram a legenda macho escroto, e as pessoas reclamaram de lacração no mundo dos animes e tal, até piadas que funcionaram 100%. Tipo todas as tiradinhas de Dragon Ball e Dragon Ball Z, por exemplo, que já existiam no anime clássico, mas o pessoal do Brasil colocou umas coisinhas a mais, tipo, eu lembro que tem um momento que me marcou muito quando eu era criança, que é só o Vegeta falando pra rapaziada que eles podem ir pra casa, porque ele vai vencer a luta, aí no português ele fala pros caras que, tipo, eles podiam voltar pra casa pra tomar café com leite, porque ele ia vencer a luta. Muito bem. Podem ir pra casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. É um acréscimo mínimo, só que é maravilhoso. E quando a gente tá falando de animes de comédia, por exemplo, que a gente sabe que existe uma grande barreira linguística do japonês pro português, não é? Quem já leu mangá sabe muito bem disso. Muitas vezes você tá lendo mangá, por exemplo, e existe alguma piada que talvez até faça algum sentido no Japão, mas que quando a gente vê traduzido, a gente provavelmente perde o sentido da piada, porque o vocabulário deles é diferente, a forma como a cultura e as piadas deles funcionam são diferentes. E aí quando a gente vai ver em português, os caras simplesmente transformam o anime pra adaptar ele. Um exemplo muito bom disso, One Punch Man. Não interessa se você já viu um mangá de One Punch Man traduzido, aí depois você viu o anime traduzido, é impossível não assistir One Punch Man dublado. É quase que obrigatório. Os caras simplesmente aproveitaram a ideia de que o anime era um anime de comédia bem escrachado e deram uma brasileirada total nos personagens. Tem personagem do anime que simplesmente eles transformaram o sotaque do cara num sotaque paulista, personagem baiano com sotaque carioca, um monte de referências a jargões aleatórios. Tipo, pega uns 10 segundos de cenas avulsas de One Punch Man e você vai ter, tipo, isso aqui. Bunda mole! Para de me ignorar! Viu só? Eu falei que eu devia ter ido, seu banana! Tá dando uma de durão, mas dá pra ver que o bicho tá pegando. É impressionante, cara. Todas as vozes, as piadas, combinam tão bem. Até mesmo os pequenos detalhes mínimos, por exemplo, tipo, existem algumas piadas e algumas palavras que o pessoal usa pra poder zoar o Saitama, por exemplo, em japonês, pelo fato dele ser careca. Só que os tipos de piadas que eles fazem não soam tão bem aqui no Brasil, por exemplo. Não encaixa com o nosso diálogo. Engraçados. Aí os caras aqui no Brasil vão lá e traduzem as piadas pra, tipo, chamar ele de pirulito de terrorista. É genial, cara. Um outro anime que quando foi dublado eu não botei nenhuma fé e que começou a sair a dublagem lá em meados de 2020, né, que foi a época em que todo mundo tava em casa, na pandemia, e os caras aproveitaram pra poder tentar dublar One Piece, por exemplo, e começou a sair dublado na Netflix. One Piece tem em sua dublagem várias pérolas maravilhosas. Algumas delas, por exemplo, das mais estúpidas às mais magníficas. Eu me lembro que existe um episódio filler, por exemplo, que aparece um personagem de talk show. Maravilhoso. Ele é tipo um personagem de apresentador de TV, sabe? Mas é claro que isso passa como despercebido, até por ser um episódio filler, por exemplo. Não tem nada de especial nesse episódio. Mas os caras da dublagem tiveram a maravilhosa ideia de colocar a voz dele pra ser uma espécie de pequena imitação da voz do Silvio Santos. Mas nossa, eu pensei que fosse morrer lá embaixo. Oi, tudo bem? O que é melhor pra um brasileiro identificar que um personagem é um apresentador de TV do que fazer ele ser igual ao Silvio Santos falando? Nada. Eu gosto muito, por exemplo, da mudança de algumas vozes e detalhes, como por exemplo, em One Piece a gente tem o personagem do... Ué? Do nada a trilha sonora do Resident Evil 4 original. Smoker, que é um cara sério, por exemplo, e fumante, que tem uma voz muito grossa e absurdamente pesadona. Tipo, dá uma olhada na voz desse cara falando, se não é um bagulho ameaçador. Inclusive, no Brasil, o dublador do Smoker também é dublador do Moria, que são personagens que têm a voz completamente diferente um do outro. Ameaçador. Maneiro, né? Agora se liga no que os caras fizeram com a voz dele em português. Manda eles a merda!
Vou falar pra vocês que ele tá com a mesma imponência que ele tinha antes? Não tá. Mas eu também não posso mentir pra vocês e não dizer que ele tá hilário. Nossa, mas ele tá muito hilário. Se você vai assistir um react, todas as vezes que ele abre a boca, tem alguma pessoa rindo. A dublagem do Brasil aqui pra anime certamente é uma coisa muito reconhecida e que tem muito carinho e afeição do público. Alguns dubladores, por exemplo, até os dias de hoje, se tornaram até mais icônicos, eu até poderia dizer, do que alguns personagens que eles fizeram. Como, por exemplo, o Wendell Bezerra, que há mais de 20 anos atrás fez a dublagem do Goku em Dragon Ball Z. É muito irônico que o cara é realmente um dublador profissional muito bom e, tipo, todas as vezes que tem a voz dele dublando, não interessa que personagem seja. Eu ainda consigo sentir um pouco do Goku no personagem. Algumas semanas atrás, por exemplo, eu tava jogando um game de terror brasileiro aqui mesmo, que tá sendo lançado, e que tem a voz do Wendell Bezerra pra poder fazer um personagem. É a voz do Calisto. E é muito bom, cara, que eu ouvi o primeiro áudio, assim, do Wendell Bezerra falando, e eu não consegui raciocinar direito que era um personagem. Eu fiquei ouvindo a voz dele e achei uma maneira, assim, e aí depois eu tive que ouvir tudo de novo o áudio. Do resto da sociedade. Fala pra mim, Goku, fala. Com certeza absoluta, um pouco desse afeto emocional, dessa nostalgia e o apego que a gente tem com a voz dos dubladores é maravilhoso. Existem países que invejam, com certeza absoluta, a nossa dublagem. Tipo Portugal, por exemplo, com aquela maravilhosa dublagem que eles têm pra Dragon Ball. Forças do pronto! Inclusive, não sei se vocês estavam na internet na época, mas você se lembra que teve uma brisa alguns anos atrás, tipo, do Peter, do Ei Nerd, e um dublador do Dragon Ball de Portugal brigando, porque ele tinha zoado a dublagem de Portugal? Mas enfim, e você? Qual foi o seu anime dublado favorito de ter assistido desde a sua época de infância? Tem algum? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Tipo, desde a infância é Pokémon. Tipo, pra mim, desde a infância é Pokémon. Principalmente por causa da Jessie e do James. Os dubladores da Jessie e do James em Pokémon, tipo, moldaram a minha personalidade. Moldaram. Eu amo aquelas duas vozes. Amo de paixão. E, obviamente, nessa fase adulta, One Piece, que pra mim é a melhor obra de anime dublada na história do Brasil até hoje. E não é porque eu amo One Piece. É porque pra mim o trabalho da equipe de dublagem é outro patamar, tá ligado? Tem muita qualidade, tem um cuidado extremamente absurdo pra adaptar certos detalhes que não encaixariam muito no português, que tipo, tem em outros animes, mas que pra mim só é comparável a Yu Yu Hakusho, tá ligado? Ai, Moreno, mas você fala que nunca viu Yu Yu Hakusho. Beleza, eu nunca assisti Yu Yu Hakusho em ordem cronológica. Mas eu já vi várias cenas sem contexto de Yu Yu Hakusho e consigo notar as mesmas características, o mesmo trabalho de qualidade. Sabe? Pra mim é isso. Pra mim é One Piece primeiro, Yu Yu Hakusho segundo, Dragon Ball terceiro. Em qualidade, tá? Mas o que mais moldou a minha vida, principalmente na infância, foi Pokémon, que eu amava. Mas enfim, gente, vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima, eu fui, tchau.